agora no Abrindo o Verbo é a estrutura do sistema de segurança pública, diz respeito às delegacias, o trabalho também da ADEPOL, né? E a gente passará a conversar aqui com o presidente, né, da ADEPOL, que vai ter a oportunidade de falar, o Márcio Dominicis, delegado Márcio Dominicis, sobre essa situação da Polícia Civil, a estrutura dessas delegacias, o funcionamento delas, para que a gente possa compreender melhor, né, como está essa situação, o que precisa melhorar, quais são as evidências naturais de uma instituição que tem uma larga folha de serviços prestados ao Estado do Maranhão e que a sociedade muito necessita do seu trabalho. Portanto, 2h40 agora. Entrevista. Estou recebendo aqui no Abrindo o Verbo o delegado da Polícia Civil, Márcio Dominicis, presidente da ADEPOL. Delegado, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Juraci. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, ouvintes da Mirante. E vamos aqui para esse bate-papo com o Juraci nessa tarde de hoje. Qual é a situação hoje nas nossas delegacias por todo o estado do Maranhão? Nós estamos em 217 municípios. Bom, Juraci, já há algum tempo, né, a Polícia Civil vem enfrentando enormes dificuldades no que diz respeito à sua estrutura, tanto de prédios como de pessoal. Tá? Só para você ter uma ideia, vou puxar um dado rápido aqui. Hoje, nós temos vagos na instituição Polícia Civil em torno de 862 cargos, tá? Destes... 862 cargos. Vagos. Destes, só de delegado de polícia, 153 cargos, tá? De escrivão de polícia, nós temos vagos 59 e de investigador 426 cargos. Apesar desses números preocupantes, ainda que todos esses cargos estivessem ocupados, ainda assim nós teríamos uma defasagem daquilo que é necessário para o cumprimento do dever institucional. Mesmo assim, né? Ainda assim, ainda que todos esses cargos estivessem completos, nós teríamos uma defasagem no número de policial por habitante. O Maranhão hoje, em termos de Polícia Civil, é um dos maiores estados em déficit no que se refere ao percentual policial por habitante. A estrutura predial das delegacias do Maranhão, talvez, Juraci, e aqui não vai nenhum alarde, seja uma das piores do Brasil. Os prédios da Polícia Civil não apresentam nenhuma dignidade para que a gente possa prestar um serviço minimamente para a sociedade. Essa é a grande verdade. Essa reclamação é uma reclamação quase que diária, né? A insatisfação, a tristeza de ter que trabalhar em locais insalubres, absolutamente insalubres. Tá? E o pior, além de trabalharmos em locais assim insalubres, a contrapartida por isso é uma gratificação pífia, tá? Que veio aí pouco mais de R$300. Não sofre correção já há algum tempo esse decreto estadual. Mas isso é uma outra conversa. E a gente precisa aqui realmente focar na questão estrutural da Polícia Civil e na falta de pessoal. Como eu citei aqui, os dados em relação aos cargos. Nós estamos agora esperançosos com o atual governo, no sentido de que nós tenhamos um concurso, mas um concurso público de verdade, Juraci. Porque ao longo dos anos a gente está vendo aí, para inglês ver. É a nomeação de 5... Mas o governador Carlos Brandão falou agora, inclusive uma das suas metas, é justamente realizar esse concurso e dar à Polícia Civil uma estrutura maior. Eu não fico surpreso com a realidade que o senhor está descrevendo aqui, porque como jornalista a gente conhece, há algum tempo vem falando. Mas, por outro lado, fico surpreso. Porque a Secretaria de Segurança Pública, na gestão passada, ela foi dirigida e durante praticamente o governo anterior todo por um delegado de polícia, por um colega do senhor. E não foi visto isso? Por quê? A gente lamenta profundamente, né, essa situação. Realmente nós tivemos um colega de profissão à frente da Secretaria de Segurança, que não há qualquer dúvida que ele era conhecedor, sim, da situação da Polícia Civil.
Tá? As razões que o levaram a não solucionar tais problemas, O senhor desconhece? eu desconheço, tá? Fato é que esses problemas são problemas do conhecimento geral, tá bom? Ô, delegado, nós temos hoje, né, esses prédios, só para a gente entender melhor, essa estrutura física no interior do estado. Deixa eu entender melhor e o público ouvinte da Rádio Mirante. São prédios próprios ou alugados, ou, entenda o termo, cedidos. Só antes da gente entrar nessa questão, Juraci, me permita, só para concluir o raciocínio anterior acerca do concurso, nós também estamos confiantes no diálogo com o atual governo. Sim. Há sinalizações, sim, da realização do concurso, e nós estamos esperançosos, confiamos, né, na atual gestão no sentido de suavizar esse problema, já que para resolver completamente vai demandar um pouquinho mais de tempo. Mas a realização do concurso é algo urgente, imperativo. A Polícia Civil, hoje, eu afirmo até por experiência própria, eu estou na Polícia há 25 anos. A Polícia Civil hoje está a ponto de colapsar. A ponto de colapsar. Pra você ter uma ideia, tem colegas sendo convocados do interior para vir tirar plantão na capital, porque aqui não tem quem colocar. Olha só a situação, o nível que chegamos. E a gente vê muito pela televisão ações da Polícia Federal que nos enche de orgulho. E às vezes a sociedade, talvez ela perca um pouquinho a noção da diferença do que é a Polícia Civil do que é a Polícia Militar. A Polícia Civil para o Estado é o que é a Polícia Federal para a União. Ou seja, nós precisamos ter as ferramentas adequadas, a estrutura necessária, o compromisso necessário por parte dos governos para que a polícia, a nível de Estado, possa cumprir o seu papel da mesma forma que a Polícia Federal cumpre junto à União. De outra forma, a gente vai ficar brincando de falar de segurança pública. Quanto às estruturas de delegacias no interior do estado, que eu perguntei ainda há pouco para o senhor. A estrutura na capital, Juraci, já é precária. Se a gente rodar aí as delegacias, DECOP, 11º, 13º e alguns outros, é precário. Delegacias tomadas por mato, o básico, cheio de carcaças, porque há um problema muito grande com essa questão desses carros apreendidos que se tornam carcaças nas delegacias, tornando o ambiente ainda mais insalubre, porque há um problema no firmamento do convênio. Tá? O Tribunal de Justiça, por enquanto, não se manifestou contra a destinação desses bens. É outro problema que nós enfrentamos. A gente precisa que o Tribunal se manifeste contra isso. Em relação à estrutura no interior... Mas a dificuldade, deixa eu entender e vou me aproveitar da sua presença aqui para a gente compreender. Mas a polícia, por exemplo, ela precisa de viaturas. Existem carros ali, onde esses carros, né, poderiam, em um processo, ser colocados à disposição do poder público. Né? E eles ficam lá e nunca foi feita uma situação de tirar esses veículos de lá. Por que esse entendimento com o Tribunal de Justiça ele não chegou, né, aos fins que a gente deveria ter? Em relação especificamente ao que eu estou me referindo, são carcaças de veículos apreendidos junto a inquéritos policiais que não possuem base legal para serem requeridos para uso junto ao Estado. Sim. O Tribunal de Justiça e os juízes e o Ministério Público, de uma forma geral, são parceiros da instituição Polícia Civil quando se refere a essa situação de veículos apreendidos com base na legislação local e federal serem cedidos para uso da Polícia Civil. Isso aí não, quanto a isso, acontece tranquilamente. Mas essa carcaça que tem que sair dali, está ocupando espaço, tá um processo desse de dengue que se instala, mosquitos aedes aegypti, eles vão lá, acumulam água e aí os próprios servidores correm risco. O ambiente que já não é saudável se torna pior ainda. Além do que outros veículos, mesmo veículos que não são carcaças, esses veículos deveriam ter uma destinação e não ficarem lá a perder de vista no pátio da delegacia. Não é o local para aquilo. Né? Ali virou um depósito a céu aberto. Sim. Tá? Aquilo teria que ter uma destinação, tá? E teria que ser sido firmado um convênio entre a Polícia Civil, se juridicamente não for possível, por meio da Secretaria de Segurança e o Tribunal de Justiça. O que não pode é o delegado de polícia ficar a cargo disso. Né? Com certeza. Interior do Estado, o senhor não me falou a situação do interior do Estado. Eu vou perguntar outra vez para o senhor. Essas delegacias no interior do Estado,
Elas são prédios próprios, elas são alugados ou, entre aspas, cedidos? Juraci, a gente talvez não possa nem falar em estrutura da Polícia Civil no interior do Estado. Tá? É algo que está abaixo do amadorismo, está abaixo do minimamente aceitável. O interior do Estado, ele clama literalmente por socorro. Tá? Os prédios, alguns são cedidos pela Prefeitura, o que impede até mesmo que sejam feitas reformas no prédio, porque são prédios cedidos, não são prédios da Polícia Civil. Né? Outros são alugados. Nós não temos dados precisos acerca de prédios próprios, tendo em vista que nós solicitamos alguns dados para a Delegacia Geral e não recebemos a tempo. Mas, basicamente, eu posso até chutar aqui o número aqui, mais de 90% dos prédios no interior do Estado são prédios cedidos ou alugados. A Polícia Civil não tem prédio próprio. Aliás, a sede da Polícia Civil não é uma sede digna que comporta a instituição. É um arrumadinho, tá? Que precisa ser revisto urgentemente isso também. É outro desejo da categoria que tem uma sede digna. A categoria apresentou para esta nova gestão do governador Carlos Brandão um projeto estrutural, ou melhor, reestrutural das condições não só físicas, as condições de trabalho, de remuneração e dessa progressão através de concurso público. Está na mão do governador, por exemplo? Eu vou reiterar que a ADEPOL e a categoria está muito esperançosa com o atual governo. Sim. Nós estamos esperançosos no diálogo, que o diálogo que não havia até então passe a acontecer. Inclusive, nós já encaminhamos alguns ofícios para o secretário de Segurança, não tivemos resposta ainda, nós estamos solicitando pauta, um agendamento com ele, para tratarmos desses assuntos. Mas, paralelo a isso, já enviamos, sim, expedientes ao próprio governador e ao próprio secretário, explicitando as principais demandas. E a ADEPOL está se disposta ao diálogo. A ADEPOL quer sentar, quer ouvir e quer ser ouvida. Porque a gente entende que não há outra forma da gente avançar, senão através do diálogo e da conversa. Eu tenho falado aqui, delegado, sobre essa situação da saúde mental dos profissionais da Secretaria de Segurança Pública, não só do Maranhão, do Brasil. E não só a nível estadual. Eu falo de todos os segmentos da segurança pública, mas de todas as esferas, União, Estado e também dos municípios com as suas guardas municipais. No caso específico, no que concerne a Polícia Civil, como é que os senhores e senhoras profissionais da Polícia Civil do Estado do Maranhão trabalham a questão da saúde mental? A gente teve um período mais agudo da pandemia e esta pandemia mudou a história, né, do ser humano. Pessoas que não tinham problema nenhum passaram a ter sequelas. Os transtornos psicológicos são considerados hoje o mal do século. Então, às vezes, a gente lida, e eu citei aqui em vários comentários que fiz, e o senhor pode falar com maior propriedade, por favor, a gente está ao lado de pessoas que a gente pensa estar bem, e daqui a pouco a gente, infelizmente, se surpreende com uma notícia: poxa, mas ele estava bem aqui do meu lado, trabalhando todos os dias, mas a saúde mental dele não estava. O psicológico dele, o equilíbrio emocional estava afetado. Como é que anda essa situação da saúde mental dos senhores delegados de Polícia Civil do Maranhão? Juraci, essa é uma questão muito importante e eu te agradeço até ter tocado nesse assunto, mas tu vai me permitir só que eu fale mais um pouquinho sobre a questão do interior e a gente volta nessa temática? Pois não. Eu fui procurado agora, Juraci, por alguns colegas que estão no interior. Há uma revolta literal dos colegas, uma indignação, porque há uma tentativa, uma indução, no sentido de fazer com que os delegados que estão lotados no interior, veja bem, isso aí não é que seja algo direcionado, que tem que ser feito, é a imposição da própria estrutura que faz com que o sistema transmita isso para o seu servidor. Os colegas estão indignados porque está sendo exigido deles que eles fiquem 5 dias de plantão em suas cidades, sem qualquer contrapartida financeira para isso. Eu pergunto, Juraci, a você, aos ouvintes, ao Matheus, qual é o profissional
de quem é o profissional que se exige 5 dias ininterruptos de plantão, sem qualquer contrapartida financeira. Exige de um repórter, de um radialista, de um engenheiro. Se o senhor me permite, né, acho que o senhor está invertendo a ordem aqui, mas em boa hora. Mas vou lhe responder. Não existe isso, nem entendo a contrapartida. A questão é integridade física. Como é que um profissional vai trabalhar 5 plantões ininterruptos? Isso é um estrangulamento físico e mental, na minha opinião. E aí, Juraci, a gente vai para a tua indagação anterior, a questão da saúde mental. Como é que fica a saúde mental de um profissional que já é de um ambiente extremamente estressante, ser exigido dele 5 dias de trabalho, e ainda dessa forma? E em delegacias que não te dão sequer um dormitório. Você não tem um dormitório na delegacia. Na maioria delas, pelo menos. Não dá. Tem que mudar. E aí se exige que o delegado esteja lá durante os 5 dias. A Polícia Militar, com todo o seu brilhantismo, leva uma ocorrência. Cadê o delegado? Está aqui na delegacia? Aí ele tem que estar durante 5 dias sem dormir, lá na delegacia, sem um dormitório, sem nada. É desumano. Isso precisa ser visto. Talvez a grande maioria da sociedade nem tenha conhecimento disso. É desumano. E ainda sobre essa questão, nós temos vários exemplos, não só aqui, como a nacional, com aquele caso do policial militar, que teve um surto e foi abatido pelos próprios colegas. Questão da saúde mental. Saúde mental. Né? Eu tenho colegas, eu tenho agora um delegado, logicamente não vamos citar nomes aqui. Por favor. Ele está em absoluta crise. Crise. Você conversa com ele, você percebe que a pessoa não está bem. Ele está tentando uma aposentadoria por invalidez, está tendo dificuldade, né? Por questões aí burocráticas, tá? Mas a gente está tentando sensibilizar a gestão de que essa pessoa não tem condição de voltar para a rotina de uma delegacia. Ou ele vai causar um mal para ele mesmo, ou ele vai causar um mal para a pessoa que ele está atendendo. Então precisa ter um pouquinho de sensibilidade também. Essa é a grande verdade. O delegado, e no que diz respeito a equipamentos de trabalho para investigação, a Polícia Civil é uma polícia judiciária, uma polícia de investigação, uma polícia que precisa de inteligência. Como é que está essa lida, esse trabalho de vocês? Juraci, o trabalho das polícias civil e militar, elas fazem parte de uma engrenagem, né? Essa engrenagem, chamada persecução criminal, ela envolve o Ministério Público, o Poder Judiciário, o sistema penitenciário, a Polícia Militar e a Polícia Civil. Esse sistema, para funcionar, ele tem que estar em perfeita harmonia. Todas as peças precisam estar funcionando. Se uma das peças quebra, o sistema todo quebra. O sistema não vai funcionar. E hoje, nesse sistema, nessa engrenagem, a peça que está quebrada é a Polícia Civil. Não tem como o sistema funcionar como uma peça quebrada. Então, ou os gestores entendem de forma premente que é preciso investir na Polícia Civil com pessoal, com estrutura, com inteligência. Não se faz investigação sem inteligência, Júlio. Não se faz. Não por acaso há tanta controvérsia nas ocorrências que envolvem é feito ao alvedrio da legislação. Não se faz mais investigação. Uma investigação, aspas, porque isso não é investigação, coloca em risco todo um serviço que é feito anterior. Sim. Atualmente, a 5ª e 6ª turma do STJ eles estão tendo uma posição muito legalista. Qualquer desvio, qualquer pormenor é motivo de se anular a investigação. Não importa se você apreendeu 2 toneladas de droga. Se você não obedecer os preceitos legais, essa investigação vai ser anulada. Então não adianta a gente ceder a argumentos sedutores e utilitaristas de que, mas investiga de qualquer jeito, o importante é pegar. Não pega. Não funciona assim. É uma falsa impressão de que você está dando um encaminhamento para a ocorrência. Não pode. Inclusive, nós vamos fazer expedientes para a OAB, para o Ministério Público e para a Defensoria Pública, né, noticiando essa situação, porque, na verdade, esses trabalhos feitos por esses policiais que são competentes, são profissionais, mas que deveriam estar na sua atividade fim, no policiamento preventivo. Investigação é com a Polícia Civil.
Não adianta dizer que a polícia não tem estrutura, então a gente encaminha esse serviçozinho aqui para outra. Não é assim. Porque existem procedimentos legais a serem obedecidos. Ou então a gente corre o risco de se ter anulado as investigações. Ou aqui, ou em duplo grau. Aí não vai valer a pena não absolutamente vale nada. né? É jogar tudo fora. Todo um trabalho você joga fora. Por conta de capricho. Bem, eu conversei aqui no Abrindo o Verbo da Rádio Mirante com o delegado Márcio Dominici, presidente da ADEPOL, que fez aqui, ao meu ver, alertas importantíssimos sobre o brioso trabalho que a Polícia Civil faz no Maranhão. Eu conheço de perto o trabalho de muitos dos profissionais colegas seus. Abnegados. E sei o quanto eles são abnegados, comprometidos, mas não se faz omelete sem ovos. Quanto mais milho, mais pipoca. Eu tenho a certeza que essa entrevista que o senhor está dando aqui vai ser balizadora para o governador Carlos Brandão. E depois o senhor vai me dizer se isto realmente foi alvo realmente de uma mudança ou se nada mudou. Eu prefiro ter uma perspectiva da primeira, que haverá mudança porque a necessidade é premente. E não é para ontem não, é para anteontem, pelo que o senhor descreve aqui das dificuldades que a categoria, os delegados, que a Polícia Civil está tendo, quanto a concurso público, quanto a estrutura de trabalho, quanto a apoio, a valorização salarial, inclusive. Muito obrigado por ter vindo aqui, sucesso, boa sorte, e que a Polícia Civil conquiste aquilo que é de direito pelo trabalho que os senhores e senhoras fazem. Só agradecer, Juraci, o Matheus, aos ouvintes. E só para encerrar, Juraci, eu queria dizer que nós, a categoria delegados de polícia, da ADEPOL, e eu tenho certeza que toda a Polícia Civil, nós confiamos plenamente, né, no governador Brandão, que haverá sim um entendimento. Sim. E, paralelo a isso, nós temos visto, só mais uma informação, se me permite. Pois não. Algumas notícias informando sobre a redução da criminalidade no estado do Maranhão por conta da redução da taxa de homicídios. Na verdade, essa é uma questão técnica. Essa redução de homicídios ela é uma tendência nacional. Nós tivemos o pico de homicídios lá pelo ano de 2017, salvo engano, quando houve um racha entre facções criminosas do Primeiro Comando e o Comando Vermelho, que foi morte para todo lado, começou dentro dos presídios e depois se alastrou para as vias públicas. Após aquilo, houve uma espécie de armistício entre as facções, somado à longevidade da população brasileira, porque a maior taxa de criminalidade de homicídios é na população jovem, a população ficou mais velha, então tudo isso foi contribuindo para uma diminuição das taxas de homicídio ao longo de já quase 10 anos. Então, apenas para a questão de justiça e de direito, essa redução na taxa de homicídios, ela não se deve a nenhuma política de governo federal ou mesmo governo local. É uma tendência nacional devido a uma série de fatores que são apontados por sociólogos e estudiosos do direito e da segurança pública. Só para ficar essa ressalva, tá bom? Muito obrigado, delegado. Muito obrigado. Conversei aqui no Abrindo o Verbo da Rádio Mirante com o delegado Márcio Dominici, da Polícia Civil do Estado do Maranhão, presidente da ADEPOL, Associação que congrega os delegados de Polícia Civil do Estado do Maranhão.